Quantas vezes você ouviu, enquanto acompanhava o noticiário, algumas frases como "o humor dos investidores piora e o Ibovespa cai" ou "o otimismo do mercado eleva o Ibovespa"? Mas, afinal, o que isso significa na prática? Ou melhor, por que esses efeitos ocorrem? Apesar de muito mencionado na mídia e no universo financeiro, há pouca gente que explica de fato o que é o Ibovespa e qual a sua composição. Pensando nisso, hoje vamos conversar sobre tudo o que você precisa saber sobre o principal índice do mercado acionário brasileiro. No mercado financeiro, um índice de ações representa uma carteira teórica de ativos. Em outras palavras, é uma ferramenta que simula o resultado de um conjunto de ações dentro de uma série de critérios, neste caso, aqueles papéis que estão entre os mais negociados do mercado brasileiro. Ou seja, o Ibovespa não é um fundo ou um gestor que compra as ações com maior volume de negociação, mas simplesmente uma ferramenta de análise que simula o desempenho desses ativos. Ele permite, portanto, o acompanhamento do mercado acionário brasileiro como um todo. Assim como o Ibov, como é carinhosamente chamado o Ibovespa, existem outros diversos índices de ações do mercado global. Veja alguns exemplos e o que eles representam. S&P 500, válido para o mercado de ações dos Estados Unidos, representa uma carteira teórica com as 500 ações com maior valor de mercado. Nasdaq representa as 100 principais empresas listadas na National Association of Securities Dealers Automated Quotations, a segunda principal bolsa de valores dos Estados Unidos, desconsiderando as companhias financeiras. DAX representa as 30 principais ações da Bolsa de Valores de Frankfurt, Alemanha. Já entendemos o que são os índices de ações e qual a finalidade principal dessas ferramentas. Contudo, como são escolhidas as ações que fazem parte do Ibovespa? Para esse objetivo, a B3 determinou alguns critérios na seleção dos ativos. São eles: índice de negociabilidade, é o nome para a classificação percentual dos ativos mais negociados. Ao somá-los, em ordem decrescente, a ação precisa estar dentro do grupo que representa ao menos 85% do indicador. A regra precisa ser atendida em ao menos 3 carteiras anteriores. Volume em pregões. Além de atender ao índice de negociabilidade, a ação precisa marcar presença, ser negociada, em ao menos 95% dos pregões realizados da Bolsa de Valores do Brasil. Volume financeiro. Em termos financeiros, o ativo deve representar ao menos 0,1% de todo o volume de dinheiro utilizado pelos investidores ao longo do período de apuração da carteira teórica. Preço de mercado. Para pertencer ao Ibovespa, uma ação não pode ser uma penny stock. Esse é o nome dos ativos cujo valor de negociação é inferior a R$1. Se um papel é negociado a R$0,80, por exemplo, ele já está excluído do índice. Localização. Por fim, um aspecto pouco mencionado é que o ativo precisa pertencer ao mercado acionário brasileiro. Ativos como os BDR, Brazilian Depositary Receipt, que representam ações internacionais, também não são elegíveis. Se a ação de uma empresa atende a todos esses critérios acima descritos, então ela pode ser adicionada à carteira teórica do Ibovespa. Contudo, há uma observação importante: elas não possuem o mesmo peso. Uma ação pode ter maior representatividade do que outras dentro do índice, de acordo com seu índice de negociabilidade e o valor de mercado das ações em livre circulação no mercado. Importante mencionar, contudo, que não há permissão para que um ativo, isoladamente, supere 20% de participação no índice. Portanto, esse é o limite para o peso de uma ação no Ibovespa. O Ibovespa é medido em pontos desde a sua criação. A avaliação do indicador, contudo, é bem simples. Cada ponto equivale a R$1. Ou seja, se você ouvir que o Ibov chegou a 120 mil pontos, isso representa que comprar todos os ativos em proporções idênticas custaria R$120 mil ao investidor. Além disso, é uma forma de identificar a valorização ou desvalorização dos papéis. Se o Ibovespa ganha pontos, significa que as suas ações, na média, subiram de preço no mercado. E vice-versa. A B3, responsável pela manutenção do Ibovespa, realiza um novo balanceamento da carteira a cada 4 meses. Em cada ajuste, as ações podem entrar ou sair do índice, a depender do seu comportamento de mercado. Os critérios para a seleção dos ativos costumam ser mantidos, conforme aprendemos anteriormente.
No entanto, existem algumas ações que estão sempre presentes e com maior peso no indicador. E quais seriam essas ações? Aqui, falamos de algumas das maiores e mais conhecidas empresas brasileiras. É o caso da Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras, Ambev ou até mesmo da própria B3, por exemplo. Para que você entenda um pouco melhor como funciona o nosso principal índice de ações, listamos abaixo a composição dos ativos com maior peso do Ibovespa em 2023, Vale, 13,31%. Itaú, 7,86%. Banco Bradesco, 7,44%. Petrobras, 11,50%. B3, 5,96%. Ambev, 5,14%. VEG, 4,57%. Suzano, 4,51%. Observe como nas primeiras posições, nós temos basicamente as grandes empresas que listamos anteriormente. Isso acontece porque, pela popularidade e valor de mercado das companhias, é normal que elas atraiam maior atenção dos investidores. Uma vez que já existem mecanismos para investir no Ibovespa, a pergunta natural é até que ponto vale a pena tentar copiar o índice. Esse pode ser um bom investimento para quem deseja investir na bolsa de valores, mas ainda tem pouco dinheiro disponível. Isso porque, naturalmente, há uma grande diversificação dos ativos de uma só vez. Quer saber mais? Baixe o plano financeiro que está na descrição e veja os livros mais indicados para os seus investimentos. Se inscreva-se no canal, compartilhe e deixe o seu like.